Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Cumprimento os eminentes pares. Os cumprimentos são extensivos também. São extensivos à eminente Procuradora Regional Eleitoral, doutora Aldirla Pereira de Albuquerque. Cumprimentos também são dirigidos ao doutor Felipe Lobo, diretor-geral do TRE, doutora Cliciane Calheiro, secretária, doutor Maurício Omena, também, que coordena, que auxilia os trabalhos. Também cumprimentando os assessores, doutora Valesca e o doutor Davi Gouveia, que assessoram a presidência, a primeira secretária especial, o segundo assessor jurídico. Na corregedoria, área em que sou corregedor, eu cumprimento o doutor Mário, o doutor André também, e também já agradecendo a contribuição de todos que estão dando o suporte necessário à primeira sessão por videoconferência. Nossos agradecimentos, reconhecimentos a todos, corpo técnico do tribunal, notadamente aqueles que deram, assim seja, a realização dessa videoconferência. E aí eu me direciono diretamente ao pessoal que coordena a área da informática, os nossos agradecimentos e reconhecimentos pelo excelente trabalho produzido. Eminentes pares, eu já iniciando as nossas atividades, eu pontuo inicialmente que a sessão por videoconferência, todos os senhores e senhora, a doutora Silvana já tem conhecimento que essa sessão ela tem um prazo definido para se iniciar e para se terminar. Vossa Excelência já tomaram conhecimento dentro do nosso grupo virtual, através do WhatsApp. Então, vai ser uma sessão assim, primeira, única, por videoconferência, e nós estamos também nessa fase experimental, e aqui eu registro também dizendo, se por acaso, por algum fator, por alguma circunstância, se por acaso eu sair aqui do ar, é por conta da deficiência também da internet, que isso está ocorrendo nesse local em que estou trabalhando em teletrabalho e também em isolamento. Então, se isso acontecer, o desembargador Cleves já fica com essa incumbência de dar continuidade aos trabalhos, se por acaso tiver alguma deficiência com a internet. Mas, senhores desembargadores, dentro da nossa pauta há um único processo, na pauta judicante, e também na pauta administrativa há também um outro processo. Mas antes de conceder a palavra ao eminente relator do processo, eu também, assim, eu indago e já pergunto ao doutor Felipe Lobo se o advogado, porque eu tomei conhecimento que há um advogado que pediu para fazer uso da sustentação oral num processo que consta da pauta. Então, eu já indago a doutor Felipe se o advogado está presente, mas antes dessa confirmação e diante de um quadro novo, dentro dessa composição do TRE, eu gostaria de tecer breves considerações, tudo levando em conta também esse tempo que nós temos para iniciar e encerrar a sessão. Aí eu coloco, cumprimentando todos os presentes, inicialmente pontuo que é uma grande honra presidir esta primeira sessão por videoconferência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas, substituindo o dileto amigo e excelentíssimo presidente desta corte, desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, principalmente por tratar-se também da primeira sessão com a presença dos novéis desembargadores eleitorais, a doutora Silvana Lessa Omena. Doutora Silvana, seja muito bem-vinda. Vossa Excelência, que já tem uma história no Poder Judiciário de Alagoas, também já esteve compondo, enquanto desembargadora
substituto do TRE, seja muito bem-vindo. Também presente à sala e participando da sessão pela primeira vez, por videoconferência, o doutor Feline de Oliveira Vanderlei, destacado magistrado da Justiça Federal. Doutor Feline, prazer muito grande compartilhar os trabalhos na companhia de Vossa Excelência. Todos nós já sabemos que Vossa Excelência tem uma história nobilitante na Justiça Federal e, com certeza, Vossa Excelência terá uma atuação também destacada na Justiça Eleitoral. E também presente na sessão, doutor Ney Costa Alcântara. Doutor Ney também, que é um magistrado de escola, ex-presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas. Doutor Ney também, que já atuou como desembargador substituto do Tribunal de Justiça de Alagoas. E o doutor Ney, que hoje é vice-presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Então, doutora Silvana, doutora Feli, doutor Feline de Oliveira, doutor Ney Costa Alcântara, sejam muito bem-vindos às nossas atividades. E aqui eu gostaria de dizer que sempre que há também uma posse, há uma solenidade muito singela no âmbito do TRE, mas por conta da pandemia, do vírus que assola o estado de Alagoas, que assola o Brasil, o mundo, e isso não foi possível, mas oportunamente Vossas Excelências serão abraçados e cumprimentados de uma forma presencial. Sejam todos bem-vindos. Então, fazendo essas breves considerações, cumprimentando também, como já disse inicialmente, todos os desembargadores, e aqui eu mando um abraço a todos, o desembargador Kleber Rego Loureiro, que está também me substituindo na corregedoria eleitoral. Doutor Kleber, seja muito bem-vindo, doutor Eduardo, doutor Hermane, doutora Silvana, doutora Jamile também, que aqui eu mando um abraço, que ela não está participando da composição do TRE, mas está assistindo à solenidade. Doutora Jamile também, que é uma especialista no âmbito assim do direito eleitoral. Seja muito bem-vinda, doutora Jamile, e aqui também eu expresso minha solidariedade, Vossa Excelência, que ultimamente perdeu o seu pai, e Vossa Excelência, que como o seu irmão também, já trabalham, já militam no âmbito do sistema de justiça, e Vossa Excelência que também compõe o TRE na qualidade de desembargadora substituta. É um prazer enorme também Vossa Excelência estar participando, acompanhando as nossas atividades. E eu gostaria também aqui eu registrei, fiz alguns apontamentos, estou sendo muito rápido por conta do decurso do tempo, mas eu gostaria de cumprimentar os advogados, na pessoa do doutor Nivaldo Barbosa. Eu mandei um convite para ele hoje à tarde, não sei se ele recebeu, para participar, acompanhar essa primeira sessão por videoconferência. Doutor Nivaldo também, que atua com destaque à frente da Ordem dos Advogados Seccional de Alagoas. Aqui um abraço. E, através do doutor Nivaldo, eu cumprimento todos os advogados de Alagoas, dizendo que os advogados trabalham e têm o nosso reconhecimento dentro desse trabalho, que é o sistema de justiça. Então, feito esse preâmbulo, essas breves considerações, eu gostaria de dizer aos eminentes desembargadores que, ao final dos julgamentos, eu facultaria a palavra para quem dela fazer uso, mas pedindo também à doutora Valesca, ao doutor Felipe Lobo, à doutora Cliciano e ao Maurício Omena, que eles também passem a orientação em termos do tempo que nós teremos ainda para nessas questões de quando se facultar a palavra. Então, feito esse preâmbulo, eu pergunto ao doutor Felipe Lobo se o advogado já está dentro da sala virtual. Doutor Felipe. Desembargador, o advogado ele está presente à sessão e é o doutor Davi Ricardo de Luna. Seria interessante também, Excelência, aprovar a ata da última sessão para depois abrir o prazo de sustentação oral do causídico.
Pois não, doutor Felipe Lobo. Então, já voltando assim à normalidade das nossas atividades, eu ponho a ata da sessão anterior em discussão, indagando dos eminentes pares se há divergência quanto ao seu teor. Em discussão, o teor da ata. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado. A ata aprovada nos termos em que foi lavrada. Doutor Felipe, Vossa Excelência poderia declinar o nome do eminente advogado que deu para fazer sustentação oral? Sim, desembargador. É o doutor Davi Ricardo de Luna. Então, doutor Davi, já é praxe da nossa corte, antes de se conceder a palavra ao eminente advogado para fazer uso da sustentação oral, isso tudo dentro do prazo regimental, aí eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório do processo. E Vossa Excelência dispensando, Vossa Excelência já terá a palavra facultada. Senhor presidente, eu peço a palavra, senhor presidente. É o doutor Hermani? Pois não, isso. Doutor Hermani, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de cumprimentar a todos. É uma honra, uma satisfação para todos nós participarmos dessa sessão histórica. Mas antes de ir quebrando um pouco, presidente, a formalidade regimental do nosso tribunal, mas há duas questões que nós precisamos submeter ao plenário, já iniciando, obviamente, o julgamento, mas o nobre advogado, a quem eu cumprimento, e extensivo a toda a advocacia, e na certeza de que essa sessão ela prestigia o sagrado direito de defesa, e nada mais oportuno de fazer essa saudação em nome da advocacia, que é a instituição que tanto briga por garantir esse princípio constitucional. Mas, enfim, desembargador presidente, a nossa assessoria observou que no dia de ontem, ao final, às 19 horas, um primeiro requerimento e às 21 horas há um outro requerimento. E eu peço a atenção de todos os nobres pares, porque há uma questão peculiar nesse processo. Esse processo, obviamente, a prestação de contas, que vem se arrastando há algum tempo, e se arrastando há algum tempo por, obviamente, como é um princípio básico desta Corte, de garantir como bem falei no início, o sagrado direito de defesa. Então, os prestadores de conta, eles tiveram pelo menos 6 oportunidades para falar nos autos. No dia 29 de maio, curiosamente, o nobre advogado, doutor Davi, requereu mais uma concessão de prazo. E eu entendi por bem, senhor presidente, tendo em vista todo o histórico processual e me valendo do CPC, do Código de Processo Civil, de indeferir esse novo requerimento. Pois bem, nessa linha de pensar, no dia de ontem, como já relatado, existiam dois novos requerimentos, um deles vindicando a juntada aos autos de extratos que supostamente não se encontram na prestação de contas, bem como de notas fiscais. Feito esse entendimento, desembargador presidente, e mesmo tendo a consciência de que seria uma matéria tipicamente para que esta relatoria analisasse monocraticamente, mas mesmo assim, respeitando o princípio do colegiado, resolvi trazer essa questão, esses dois requerimentos, para que essa corte possa assim analisar. De logo, doutor Aldirla, estou mantendo o meu entendimento externado no dia 29 de maio, quando indeferi o pedido, o terceiro pedido de dilação, de concessão de prazo. E o fiz, e repito, né, que entendo que os atos processuais, senhor presidente, eles devem ser realizados nos prazos prescritos em lei. Ora, nós concedemos prazo por 3, essa seria a terceira vez, e repito, indeferi, né? Houve os prazos processuais comuns a uma prestação de contas, e agora, nas vésperas do julgamento, nos deparamos com mais 2 requerimentos
de juntada de provas, né, de documentos, supostamente, presumo, por uma informação dada pelo contador. Mas, ora, senhor presidente, somente agora, né, quando nós já estamos na fase, o processo pronto, maduro para julgamento. Então, senhor presidente, sem me alongar, espero ter feito um breve histórico dos autos, bem como dessa questão processual que surgiu, repito, às vésperas do julgamento. Eu mantenho a fundamentação de indeferimento lá, utilizado, que consta nos autos, no dia 29, nos seguintes termos: é que os atos processuais devem ser realizados nos prazos prescritos em lei. Cito o artigo 218 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se a prática de ato processual pela parte que não obedeceu ao prazo previsto, mas desde que apresentada justa causa para tanto. Para mim, não existe justa causa, tendo em vista todo esse histórico que acabei de relatar para os senhores, o que não vislumbro pela análise dos dois requerimentos. Assim, uma vez encerrado o prazo destinado à parte, foram 6 oportunidades, volto a dizer, sem que o ato tenha sido praticado, extingue-se o direito de praticá-lo, a teor do 223 do CPC. Então, nesses termos, senhor desembargador, estou indeferindo a juntar o teor dos 2 requerimentos feitos nos autos. São os 2 últimos atos, se os colegas quiserem observar, bem como as provas que os acompanham, as supostas provas que os acompanham. E gostaria de submeter ao colegiado, tendo em vista o respeito, obviamente, à corte, né, e tornar, obviamente, o julgamento aí desses 2 incidentes, se aí pudermos chamar, o mais amplo possível, para que não fique somente vinculado a esta relatoria. Senhor presidente, eu queria fazer uma indagação ao desembargador relator. O desembargador Eduardo está falando. Desembargador Eduardo. Pois não, desembargador. Desembargador Erma, só por desencargo de consciência, sei do zelo de Vossa Excelência no trato processual, mas não se trata de documento novo, não, né? São documentos antigos, enfim... Não, são documentos que deveriam ter vindo aos autos quando de toda a tramitação da prestação de contas. Não são documentos novos. Tá ok, tá certo. São extratos bancários, notas fiscais. Satisfeitos, bastante satisfeitos. Então, doutor Herman, Vossa Excelência muito bem colocou a questão de ordem e pedindo também, já fazendo a manifestação de impedimento, Vossa Excelência não está acolhendo o pedido para que o processo seja retirado de apreciação no dia de hoje, na sessão de hoje, e é a decisão de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, dentro dessa questão do colegiado, quer que o colegiado também delibere e que a decisão seja, assim, produzida pelo próprio colegiado. Mas Vossa Excelência já registrou seu ponto de vista. Eu coloco o assunto em discussão. Quem deseja discursar, quem deseja se manifestar a respeito da questão de ordem, a palavra está facultada. Eu acho que não há interesse dos desembargadores. Eu pergunto, alguém diverge, algum colega desembargador, desembargadora diverge do ponto de vista do eminente relator? Não divergindo, a decisão do eminente relator é pelo indeferimento e pelo prosseguimento do julgamento no processo no dia de hoje, já com a decisão do colegiado por unanimidade. Então, decidida essa questão de ordem, eu vou conceder a palavra ao eminente advogado, e eu já indaguei do eminente advogado se ele dispensa a leitura do relatório do processo. Eu gostaria que o advogado se manifestasse, falasse. Doutor advogado, Vossa Excelência tem a palavra. Eu lhe indago, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório do processo? Boa tarde, Excelência, dispenso. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Boa tarde a todos. Parabenizar inicialmente a Corte pela sessão histórica
e pela incansável luta pela prevalência da ampla defesa e do contraditório. Excelentíssimo senhor relator, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público. Inicialmente, esclarecendo a juntada dos documentos, em nenhum momento houve o intuito de protelar, de tumultuar o feito. Na verdade, o requerente ele foi surpreendido com as informações de que as suas contas estavam caminhando para a desaprovação, inclusive com a devolução de uma pequena quantia em dinheiro. Inclusive, toda a estrutura contábil e jurídica foi a estrutura fornecida pelo partido político. E, ao tomar conhecimento da provável desaprovação, o requerente desconstituiu os seus antigos advogados e, em meados de março, abril, me foge a data precisa, constituiu um novo advogado e eu ingressei no feito. Ao analisar o processo, verifiquei que a Comissão de Análise de Contas apontou basicamente 4 irregularidades. Não falarei sequer sobre as impropriedades, pois estas geram apenas ressalvas. A primeira impropriedade, excelências, diz respeito à ausência integral, a ausência dos extratos bancários, compreendendo todo o período de campanha. Os extratos foram juntados, mas não na sua integralidade. A segunda irregularidade, a ausência de 3 notas fiscais, que constituem 8,13% do total de recursos arrecadados e gastos. A realização de um depósito em espécie, identificado pelo próprio requerente, no valor de R$ 1.550, acima do que a resolução à época permitia e recomendava que fosse feito através de transferência eletrônica. E divergências, 3 divergências entre o extrato bancário e algumas informações prestadas perante o SPCE. Desde que houve o meu ingresso nos autos, diligenciei junto ao candidato a sua antiga assessoria na busca por documentos que pudessem, no intuito da cooperação processual, tentar sanar e dar mais elementos a esta corte para que a prestação de contas em tela fosse melhor apreciada. Infelizmente, às vésperas do julgamento, e não restava outra alternativa a este causídico, senão tentar, ainda assim, a juntada aos autos, foram fornecidas cópias dos extratos bancários das 3 contas integrais, de forma integral, extratos estes que corroboram e ratificam as informações já apresentadas nos autos. Da mesma forma, as 3 notas fiscais, a 462, 461 e 463, também foram anexadas no dia de ontem, o que, em tese, sana a maior parte dos problemas e das irregularidades vislumbradas na prestação de contas do requerente. Quanto ao item C, que se refere à doação em espécie, vale destacar que propriamente não se trata de irregularidade, pois a Lei das Eleições, em seu artigo 23, parágrafo 4º, inciso 2º, permite, e já permitia também para a eleição de 2018, a arrecadação de recursos mediante depósito em espécie devidamente identificado. E o depósito impugnado está devidamente identificado e decorre de doação efetuada pelo próprio requerente. Quanto às divergências expostas no último item impugnado pela Comissão de Análise de Contas, estas são irregularidades na visão do requerente, irregularidades meramente formais,
que podem ser sanadas através de um próprio cotejo com os extratos parciais já anexados aos autos e agora com os extratos anexados em sua integralidade. Além disso, no caso em tela, percebe-se facilmente que é aplicável o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, apesar das inúmeras diligências não cumpridas, e de fato o processo foi conduzido por esta corte, pelo eminente relator, com muita maestria, sempre privilegiando o contraditório, privilegiando a ampla defesa. Contudo, o requerente, ao deixar tudo a cargo da equipe jurídica e da equipe contábil constituída, não tomou conhecimento com antecedência das irregularidades imputadas. Presumo que, sob essas circunstâncias, não há má-fé do requerente na juntada da documentação na véspera. Os valores envolvidos, eles não constituem valores de grande monta, são valores que não atingem 10% da prestação de contas do requerente, razão pela qual é perfeitamente aplicável o princípio da proporcionalidade à luz da jurisprudência atual do Tribunal Superior Eleitoral, demonstrada e anexada aos autos. Por estas considerações, pela juntada da documentação, que poderá ser ou não valorada, bem como pelo princípio da proporcionalidade, o requerente pugna pela aprovação com ressalva das suas contas, pela superação dos itens, tendo em vista que não prejudicam a confiabilidade das contas e não prejudicaram a análise da Justiça Eleitoral, a rigorosa análise da Justiça Eleitoral sobre as suas contas de campanha. Essa é a sustentação, Excelência. Muito obrigado. Por não, doutor. Então, eminentes desembargadores, desembargadora, nós estamos a julgar no dia de hoje, como já fiz referência, é o único processo da pauta, é a prestação de contas PJE número 06-00712, dígito 48 de 2018. É uma prestação de contas, candidatos, cargos, governador e vice-governador, eleição 2018. E os requerentes é o Josan Leite Pereira Ramos e Sérgio Eduardo Simões. Então, feito o registro do número do processo, eu concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Hermanem de Almeida Melo. Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço, senhor presidente. Agradeço, senhor presidente. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência, demais desembargadores. É a primeira vez que estou dividindo essa tribuna virtual com os nobres desembargadores Feline, desembargador Ney, desembargadora Silvana. É uma honra poder gladiá-los, cumprimentar o distinto, dileto desembargador Eduardo Lopes, bom vê-lo, doutor Aldirla, doutor Felipe, doutora Cliciane, todos os assessores, senhoras e senhores presentes na assistência virtual, doutor Davi, que em suas palavras sempre traz luzes aos nossos julgamentos e colabora sempre com o fazimento de justiça desta casa, a quem eu cumprimento todos os advogados que possam vir a estar assistindo essa sessão. Senhoras e senhores, eu passarei a proferir o voto. Antes disso, senhor presidente, só para complementar a decisão, houve o indeferimento dos requerimentos como questão de ordem e faltou complementar apenas que fica determinado o desentranhamento das duas peças, bem como dos documentos que as acompanham. Então, feito isso, passo a proferir o voto. Cuida-se de prestação de contas de campanha referente às eleições de 2018, apresentada por Josan Leite Pereira Barros e Sérgio Eduardo Simões, respectivamente candidatos
aos cargos de governador e de vice-governador de Alagoas pelo Partido Social Liberal, o PSL. Os recursos financeiros arrecadados, senhor presidente, eles totalizaram R$ 45.250. Já as despesas realizadas, R$ 44.100,15, com sobra de recursos na ordem de R$ 1.149,85. Analisando a documentação acostada aos autos, os pareceres técnico-conclusivo, o após-vista, emitidos pela Comissão de Exame de Contas de Campanha, observa-se que os prestadores não apresentaram alguns documentos considerados essenciais. E aí eu cito em meu voto, e se o desembargador presidente me permite, por questão de celeridade, como o voto foi distribuído com antecedência, a minuta de voto, perdão, senhor presidente, foi distribuído com certa antecedência, eu irei tentar fazer uma leitura dinâmica e não vou repetir as impropriedades, doutor Fellini, que são no número de 3, as irregularidades, doutora Silvana, que são no número de 4 irregularidades, e assim, digo, faço essa transcrição na minuta de voto, e posterior a isso, digo, ao final, o órgão técnico recomendou a desaprovação das contas em virtude do conjunto de impropriedades e irregularidades identificadas, com sugestão de devolução ao erário da diferença da quantia depositada acima do valor permitido. Isso consta no item 4.6. Da análise do caderno processual, chega ao mesmo entendimento exarado nos pareceres da unidade de contas, acompanhado na integralidade pelo Ministério Público Eleitoral, pois, após detido estudo dos documentos apresentados na prestação de contas, penso que as diversas impropriedades e irregularidades apontadas, quando postas em conjunto, de fato comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas de campanha apresentadas. Pois bem, no que pertine às impropriedades apontadas nos itens 4.1, 4.7 e 4.9, é possível concluir que se tratam de meros erros ou inconsistências formais, que em nada dificultam o adequado e correto exame das contas. Da análise das inconsistências anotadas pelo órgão técnico deste regional, concluo que elas não caracterizam causas ensejadoras de rejeição das contas. Por essa razão, julgo que tais impropriedades, falhas meramente formais, não têm o condão de gerar a desaprovação da contabilidade de campanha em análise, pois são irrelevantes no conjunto de prestação de contas, razão pela qual merece apenas anotação de ressalva. Faço a análise das irregularidades, iniciando pelo item 4.2 do parecer conclusivo, no qual se aponta que não foram apresentados os extratos bancários das contas destinadas à movimentação do fundo partidário e do Fundo Especial Financeiro de Campanha, FEFEC, e outros recursos contemplando todo o período de campanha, em desalinho com o comando previsto no artigo 56, inciso 2 da alínea A, da Resolução TSE 23.553/2017. E aí faço a transcrição do referido artigo, e por questão de celeridade, dado ao fato de termos um tempo limitado, também me furtarei de ler. De fato, da análise dos documentos ID 55.0313, 55.0363 e 54.0413, lembrando, são os extratos apresentados nos autos ao tempo oportuno, é possível confirmar que os extratos apresentados pelo prestador realmente não contemplam todo o período de campanha, contrariando o disposto na legislação. Nas diversas oportunidades em que fora instado, isso é importante e vem a calhar no nosso entendimento lá de indeferimento dos dois requerimentos. Nas diversas oportunidades, repito, em que fora instado a rebater as falhas apontadas pela unidade técnica, a defesa nada acrescentou no sentido de infirmar a irregularidade mencionada. Em nosso pensar, tal irregularidade é grave e denota
ausência de comprovação da movimentação financeira em parte do período de campanha, inviabilizando o efetivo controle sobre todo o período eleitoral. Quanto à irregularidade constatada no item 4.4, foram identificadas pela unidade técnica a realização de 3 despesas que totalizam 3.460, desacompanhadas da documentação fiscal obrigatória. A resolução já citada, senhores desembargadores, estabelece em seu artigo 63 que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes, pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, bem como o endereço. A despeito do posicionamento da unidade técnica, e um dos requerimentos, ele se tratava acerca dessa documentação, senhor presidente, desembargador Lopes, o nosso voto ele já encaminhava em superar, porque nossa assessoria, como sempre, diligente, ela teve o cuidado de observar, via sistema, essa questão da emissão dessas notas fiscais e identificou. E, de fato, nós fazemos alusão a isso e superamos essa irregularidade. Então, a referida resolução estabelece no seu artigo, a despeito do posicionamento da unidade técnica, mantenho-me fiel ao entendimento já manifestado em outra ocasião, já um precedente desta relatoria, quando defendi que, quando se mostrar possível a verificação da autenticidade das notas fiscais por meio de outra fonte, não nos parece razoável tal situação como uma irregularidade. E aí eu cito o precedente em nota de rodapé. Foi no PC 0600-971-73 de 2018, julgado por esta relatoria em 18/12/2019. No caso dos autos, as aludidas notas fiscais podem ser conferidas por meio da plataforma de divulgação das contas eleitorais. E nela se pode confirmar, e eu cito todos os links onde se encontram, onde pode fazer só uma ressalva, essa conferência. E nela se pode confirmar os dados referentes ao prestador de serviço, Gilberto José da Silva, ao tomador, Josan Leite Pereira Barros, a descrição dos serviços, confecção de adesivos, aos valores, a data de emissão, dentre outros. Por tal razão, afasto a recomendação da unidade técnica no tocante à configuração da falha hora detectada, como irregularidade a ensejar a desaprovação das contas. Em relação à irregularidade apresentada no item 4.6, relata a unidade técnica que o prestador de contas não comprovou que eram seus os recursos depositados em espécie, acima de R$ 1.064,10, realizado de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto na legislação. Nesse ponto, o artigo 22, parágrafo 1º da referida resolução estabelece o seguinte, e aí peço-lhes vênia para não fazer a leitura do referido dispositivo. Como se vê, a resolução restringe a forma pela qual a doação de valores superiores a determinado limite deve ser realizada. Tal medida objetiva promover maior controle no trânsito de recursos mais expressivos na conta dos postulantes a cargos eletivos. No caso dos autos, consta da contabilidade da campanha apresentada que, no dia 19/9/2018, houve um depósito na conta do prestador no valor de R$ 1.550, importância que supera em R$ 485,90 o limite admitido pela legislação para depósitos em contas. Mesmo intimado para se manifestar sobre a irregularidade apontada, o prestador não apresentou nenhuma ilação capaz de desconstituí-la. Tampouco se dignou a provar a origem do depósito. Pois não? Doutor Herman, somente para registrar que eu estou sendo informado que o prazo já ultrapassou, faltam talvez somente 1 ou 2 minutos. Se a sessão sair do ar, nós retornaremos logo em seguida, para que todos possam ficar também atentos a essa circunstância. Pode prosseguir. Pois não, excelência.
Mesmo intimado para se manifestar sobre a irregularidade apontada, o prestador não apresentou nenhuma ilação capaz de desconstituí-la. Tampouco se dignou a provar a origem do depósito, identificando o doador. Nesse cenário, deve incidir ao fato o parágrafo 3º do artigo 2º, do artigo 22, que estabelece que, na impossibilidade de identificação do doador, que promove depósito em conta, devem os recursos depositados em desconformidade com a legislação ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Por fim, no que toca ao item 4.8, que aborda divergências entre as informações na prestação de contas e aquelas constantes nos extratos eletrônicos apontados no item 6 do relatório de diligências 2, o prestador também não apresentou elementos que pudessem esclarecer as divergências. A unidade técnica apurou várias divergências na prestação de contas em análise. Entre as diversas falhas consta, por exemplo, como lançamento constante do extrato bancário, mas não declarado na prestação de contas, depósitos que totalizam R$3.000. De se notar que a resolução TSE 23553 de 2017 estabelece em seu artigo 56 a necessidade de que as informações sobre as receitas e despesas sejam especificadas, devendo tal movimentação estar espelhada nos extratos bancários apresentados, tudo de modo a possibilitar o escorrido controle da contabilidade de campanha do prestador pela Justiça Eleitoral. No caso dos autos, nada emerge das manifestações defensivas que justifique a irregularidade mencionada, pelo que entendo configurada sua ocorrência. Anoto, por fim, que o prestador teve ao menos 6 oportunidades para esclarecer e afastar as irregularidades verificadas em sua contabilidade, quais sejam, após o relatório de diligência, cito o ID, após o relatório de diligências 2, também cito o ID, após a concessão de prazo adicional de 20 dias concedido por esta relatoria, Vossa Excelência parou em 20 dias, desembargador Herman. Concessão de prazo em 20 dias. Pode cair. Ok, eu vou repetir esse parágrafo. Excelências, vamos só aguardar um pouco, que ainda tem
alguns membros a retornar. Só um minutinho, por gentileza. Doutor Felipe, Desembargador Otávio, todos retornaram à sala virtual. só aguardando o desembargador Clever, excelência. Ok.
Consegui. Estão me vendo? Ok. Sim. Ok, doutor Felipe. Perfeito, desembargador. O senhor já pode, sendo o caso, dar sequência. Por não. Então, há uma pequena interferência nas nossas atividades via videoconferência, e agora retornando à normalidade, eu retorno a palavra ao eminente desembargador Hermann de Almeida Melo para dar continuidade a seu voto, ao seu entendimento. Desembargador Hermann, Vossa Excelência tem a palavra. Eu agradeço, senhor presidente. Tempos modernos, problemas modernos, né, desembargador? Então, temos que aprender a conviver com isso, mas certamente não interferirá no transcorrer deste julgamento, né? É um problema que já está superado e, com certeza, iremos trabalhar para cada dia progredir e não acontecer, superá-lo. Então, voltando, senhor presidente, agradeço a palavra mais uma vez. Eu retorno no parágrafo em que houve o encerramento repentino da sessão. Anoto, por fim, que o prestador teve ao menos 6 oportunidades para esclarecer e afastar as irregularidades verificadas em sua contabilidade, quais sejam, após o relatório de diligência, após o relatório de diligência 2, após a concessão de prazo adicional de 20 dias concedido por esta relatoria, transcorrido sem manifestação, após relatório conclusivo, transcorrido sem manifestação, após nova concessão de prazo adicional de 15 dias concedido por esta relatoria, transcorrido, detalhe, mais uma vez, sem manifestação, após o parecer conclusivo pós-vista, transcorrido também sem manifestação, assim, entendo que o prestador não se desincumbiu do ônus que lhe for atribuído, à luz do artigo 373, do CPC, devendo suportar as consequências de sua inércia. Nesse compasso, considerando o acervo probatório contido nos autos, entendo que as falhas apontadas nos itens 4.2, 4.6 e 4.8 são graves e comprometem a regularidade financeira e a confiabilidade das contas, motivo pelo qual concluo que as mesmas devem ser desaprovadas. Ante o exposto, acompanhando os pareceres técnico e ministerial, desaprova as contas de campanha de Josan Leite Pereira Barros e Sérgio Eduardo Simões, nos termos do artigo 30, inciso 3, da Lei 9.504, e do artigo 77, inciso 3, da Resolução 23.553, de 2017. Determino ainda a devolução do valor depositado acima do estabelecido e em desconformidade com o disposto no artigo 22, parágrafo 1º da citada resolução, correspondente a R$ 485,90 ao Tesouro Nacional, tais como prescreve o caput do artigo 34 da referida resolução. Determino ainda, com base na decisão ratificada por este plenário, que sejam desentranhados dos autos as peças, os requerimentos de ID 209.2263 e 209.2513, bem como os documentos que os acompanham na sua integralidade. Por fim, em que pese a previsão contida no artigo 84 da aludida resolução, deixo de determinar a remessa da cópia física dos presentes autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64/1990, já que, para além de se tratarem de autos eletrônicos, o parquet já teve e ainda terá vista pessoal dos autos quando da publicação do acórdão, ocasião em que poderá tirar cópia dos documentos que bem entender a teor do entendimento atual do STJ, espelhado no informativo de número 649 de sua jurisprudência. É como voto, senhor presidente. Por não, doutor Hermann, gostaria também, antes de submeter o voto de Vossa Excelência ao crivo do plenário, parabenizar também o eminente advogado que fez uso da sustentação oral.
E registrando também que a palavra não foi assim facultada à eminente procuradora regional eleitoral, doutora Aldirla, porque já tinha sido informado que a eminente procuradora não iria fazer uso da sustentação oral. Então, feitos os registros, eu ponho em discussão o voto de Sua Excelência, o relator. Em discussão. Eu indago se há divergência quanto ao teor do voto, do entendimento. Não havendo, proclamo o resultado. Decisão em conformidade com o voto do eminente relator, por unanimidade. Eminentes colegas desembargadores e desembargadora, a pauta judicante ela já foi exaurida, já foi superada, e nós agora temos a apreciar somente uma questão na pauta administrativa, que é a indicação, porque os eminentes colegas já têm ciência que o nosso presidente, o desembargador Pedro Augusto, está de licença por questão motivada, e, num caso, o desembargador Clever é o meu substituto na corregedoria, e ele que é o ouvidor geral. Então, nós estamos indicando o nome do desembargador Davi Lima para substituir o desembargador Clever diante, assim, nos casos em que haja necessidade, nos casos legais. Então, nós estamos indicando ao Pleno que o desembargador Davi Lima possa substituir, nessa fase aí da licença médica do presidente, e eu também estou a substituir o presidente, o desembargador Cleber está a me substituir na corregedoria e precisa de um desembargador para ficar na ouvidoria. Então, essa indicação do doutor Davi é temporária, somente para substituir o desembargador Clever. Então, eu indago se há divergência dos eminentes desembargadores e desembargadora quanto à indicação. Não havendo, proclamo o resultado. Indicação aprovada. Eminentes colegas desembargadores, como todos já tinham conhecimento, a nossa pauta tinha uma previsão de início e de término. Mas ainda bem que essa questão foi superada, porque todos nós fomos informados que ela poderia ter prosseguimento se por acaso fosse encerrada de uma forma assim, inesperada, abrupta. Isso ocorreu, mas a sessão teve prosseguimento e o processo foi julgado sem haver qualquer dificuldade. Então, como eu já disse antes, talvez até agora, nessa segunda parte, também o tempo seja igual, com início e término também para se concluir, mas eu gostaria, antes de encerrar a sessão, que eu já teria dito no início das minhas considerações, que eu iria facultar a palavra para quem dela quisesse fazer uso, uma vez que na sessão de hoje nós temos presentes 3 novos desembargadores. E talvez eu esteja até provocando todos, mas essa provocação que eu faço num bom sentido, que a palavra seja usada, mas eu gostaria também que, por conta dessa questão do tempo, que a palavra fosse também de uma forma bastante singela. A palavra está facultada e, salvo engano, o doutor Hermann que está pedindo a palavra. Eduardo. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Queria saudar a todos, eminente presidente, desembargador Clever, eminente desembargadora Silvana, desembargador Felini, desembargador Ney, desembargadora Jamile também presente, doutora Aldirla, Liciane, Felipe, todos os assessores que estão nos ouvindo, Maurício. Primeiramente, queria parabenizar todo o TRE, seus funcionários, enfim, todo o corpo do TRE, a pessoa da presidência da corregedoria, por esse marco histórico que estamos vivendo hoje. Essa primeira sessão virtual nos permite, como disse o desembargador Hermann logo no início, colocar no pedestal à altura o direito pleno à defesa. Isso é bastante importante e
Com certeza, a advocacia está em festa, esse tribunal está em festa e a cidadania e o direito de defesa também está em festa em razão disso. No segundo momento, queria parabenizar mais uma vez, e agora, numa sessão em que pese virtual, o desembargador Ney Alcântara, o desembargador Felini e a desembargadora Silvana, fazem parte desse curso. Por certo, todos eles virão a somar, não só na qualidade do TRE, no ponto das ciências jurídicas, mas principalmente no humanismo, que essa corte apresenta muito. Sejam muito bem-vindos. Nós os recebemos de braços abertos, em que pese a distância fria, distância imposta por essa pandemia, mas sejam muito bem-vindos e contem conosco. E por último, senhor presidente, também não menos importante, eu queria saudar o desembargador Clever por sua eleição à presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Por certo, Sua Excelência fará, como é histórico em sua vida, uma gestão cidadã, uma gestão proativa e altiva, como sempre o fez durante toda sua trajetória na magistratura. Então era isso, senhor presidente, somente essas breves palavras do que o tempo nos impõe. A palavra continua facultada. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra da doutora Silvana. Boa tarde a todos. Com enorme prazer que eu retorno a esta casa. Eu quero agradecer a recepção, mais uma vez, calorosa, as palavras calorosas de Desembargador Praxedes, e dizer que a honra é toda minha em retornar a esse colegiado, a honra é toda minha em participar dessa primeira sessão virtual desse tribunal, apesar das circunstâncias que estamos vivendo, né? Isso é um avanço muito grande para a gente e eu acho que isso é uma ida sem volta. Esse instrumento de uma possibilidade também, não que a gente não faça presencial, porque eu acho que o calor humano é mais importante do que tudo, mas é uma ferramenta que a gente tem à nossa disposição e isso é muito importante. E quero também parabenizar ao desembargador Clever, que eu não tive oportunidade, pela presidência do Poder Judiciário no próximo biênio, e desejar desde já uma gestão profícua para ele. É uma satisfação muito grande estar aqui e eu gostaria de agradecer a todos pela recepção. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos. Peço a palavra, é o Ney. Com a palavra, o desembargador Ney Alcântara. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Otávio, demais desembargadores, o Eduardo, o desembargador Hermani, o desembargador Felini, a desembargadora Silvana, o desembargador Clever e a procuradora Aldila, e demais servidores que compõem esse egrégio tribunal. É muita alegria e satisfação participar desse colegiado que tem dado um exemplo de responsabilidade e cidadania ao povo de Alagoas e ao Brasil, podemos dizer assim, que é uma responsabilidade muito grande do Tribunal Eleitoral. Essa minha chegada e as palavras de afago recebida por os eminentes colegas, eu só tenho a agradecer e dizer que darei o máximo de mim para que esse colegiado mantenha a sua respeitabilidade diante da população e diante do mundo jurídico, como vem sendo, e é a grande realidade. A importância hoje do Poder Judiciário está sendo demonstrada de uma forma bem visível, quando os poderes começam a testar os seus limites, e cada um deles busca a paz e a democracia do país.
Eu, mais uma vez, agradeço a minha participação e aproveito o momento, presidente, para também parabenizar o desembargador Clever, o desembargador Fábio e o desembargador Zé Carlos Malta, que vão ter a responsabilidade de conduzir o destino do Poder Judiciário Estadual de Alagoas no próximo biênio. E não será fácil, diante desse problema que nós enfrentamos pandêmico, onde tivemos que mudar nossos costumes e nossas formas de trabalhar, buscando sempre a justiça, a lealdade e a responsabilidade com a população. Eu tenho certeza que a nova cúpula, tanto do TRE quanto do TJ Alagoas, vão fazer uma grande gestão, apesar de todas as dificuldades que nós estamos e vamos sofrer. Era isso, senhor presidente. E muito obrigado a todos pelas palavras carinhosas da minha chegada a esse tribunal. Essa palavra, senhor presidente. Erma. Por não, desembargador Ney. A palavra continua facultada. Essa palavra, senhor presidente. Doutor Herman, Vossa Excelência tem a palavra. Agradeço mais uma vez, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Ratifico as saudações feitas no início a todos os pares. Uma saudação especial aos nobres desembargadores, doutor Jamile, senhores servidores, apenas para fazer minhas as palavras do desembargador Lopes, que enalteceu a importância desta sessão que estamos participando, segundo ele bem disse, uma sessão histórica e garantista. Então, parabenizar toda a direção do tribunal, todo o corpo de servidores, sem eles não estaria acontecendo essa sessão. Então, saudar a todos, o pessoal de TI, doutor Felipe, doutora Cleciane, se engajaram bastante nesse projeto. É um projeto, como bem disse a desembargadora Silvana, veio para ficar. Então, que possamos enfrentar as dificuldades desses novos tempos, desse novo normal. Então, desembargador Praxedes, fica o meu registro e a minha honra também, assim como todos acredito, de participar dessa sessão ímpar. Gostaria, como sempre faço, desembargador presidente, se o senhor me permite, de fazer um registro não menos importante. Hoje é aniversário de um dos nossos colaboradores, o Luciano Geda, que trabalha conosco, pelo menos trabalhava lado a lado, né, quando estávamos no presencial, se assim possamos dizer, nas sessões analógicas, né, doutora Silvana? Então, hoje é aniversário do Luciano, gostaria de desejar tudo de melhor, que Deus o proteja e hoje, sobretudo, que lhe conceda saúde, né? Saúde é hoje a palavra de ordem. E assim também fazer o registro, ainda que tardio, dos aniversários de Bianca, de Gracita e o futuro aniversariante, aí de forma antecipada, estou deixando aqui consignado os parabéns ao desembargador Pedro, que completa mais um ano de vida no próximo dia 28, já que não temos sessão, estou fazendo esse registro, senhor presidente, se o senhor me permite, é claro. Então, abraçar, ainda que de forma virtual, a todos os aniversariantes, a todos os pares e a todos aqueles que fazem a Justiça Eleitoral alagoana. É uma honra para nós e para todos. Tenho certeza que a Justiça Eleitoral alagoana está dando um exemplo para o país de transparência e de preservação do bom direito, que é o direito de defesa. Então, são essas as minhas considerações, senhor presidente, e logo agradeço a possibilidade de, mais uma vez, me expressar nessa sessão. Por não, doutor Herman. Palavra continua facultada. Eu gostaria da palavra, senhor presidente. Fellini. Por não, doutor Fellini. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento Vossa Excelência, o presidente, doutor Otávio Praxedes. Cumprimento também os colegas de plenário, doutor Eduardo, doutor Herman, doutor Clever, doutor Ney e doutora Silvana. Faço minhas palavras à da doutora Silvana, agradecendo pela calorosa recepção de cada um. Parabenizo também o doutor Clever
pela sua eleição como presidente do Tribunal de Justiça. Agradeço também a todos os servidores, todos que compõem esse egrégio tribunal. Espero que tenhamos um ano, apesar da distância, muito abençoado, e como praxe fazendo justiça, né, a essa casa, muito trabalho, como sempre. Agradeço mais uma vez a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um dos nossos pares, nesses tempos de pandemia, e que esperamos que todos tenhamos saúde para concluir nossos trabalhos. Muito obrigado, presidente. Pois não, doutor Felini, a palavra continua facultada. Bem, o silêncio significa para mim que todos já estão satisfeitos. Doutor Praxedes. O Cléber está tentando falar e está com o microfone desligado. Doutor Praxedes. É a doutora Aldirla. Exato, sou eu. Boa tarde a todos. Eu vou esperar o doutor Cléber falar e aí eu falo depois dele. Ele já ligou o microfone, certo? E agradeço. Por não, doutora Aldirla. Doutor Cléber, desembargador Cléber, tem a palavra. Senhor presidente, Otávio Praxedes, senhores desembargadores, senhora desembargadora Silvana Omena, doutor Felini, desembargador Felini, desembargador Ney Alcântara, os novéis desembargadores recém-chegados a esta Corte Especial de Justiça. Eu dou as boas-vindas aos eminentes colegas e cumprimentando ainda a doutora Ardila, eminente procuradora da República do exercício da Procuradoria Eleitoral, ao diretor, doutor Felipe, a doutora Cliciane Holanda Ferreira, ao doutor Eduardo, a todos, enfim, doutor Hermani, a todos que me parabenizaram, e agradeço do fundo do meu coração, e quero registrar também aqui que é um motivo de satisfação, de alegria em fazer parte desta seleta composição desta Corte de Justiça. E dizer também, né, que há muito tempo que nós não nos vimos sempre nós nos vimos pessoalmente nas sessões da Segunda Câmara Civil, e os demais colegas aí, funcionários, também estamos retornando a esse convívio virtual. Então, quero agradecer por todas as palavras que ali foram expressadas e pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos proteja, que essa pandemia que assola o mundo, que ela seja efêmera. Por quê? Porque já demorou até demais que esse vírus vá embora para que o mundo volte a ser e todos nós possamos retornar às nossas atividades sem esse perigo dessa pandemia que assola o mundo. E agradeço a todos que desejaram os parabéns. Em nome de Jesus Cristo, eu desejo a todos vocês o melhor possível. Que Deus proteja todos nós. Muito obrigado. Uma boa tarde. Valeu, desembargador Cléber. Com a palavra, a eminente procuradora, doutora Aldirla Pereira. Grata, excelência. Receba os meus cumprimentos e o meu boa tarde, o excelentíssimo desembargador Otávio Leão Praxedes, em exercício na presidência. Cumprimentos extensivos ao doutor Eduardo Antônio, ao doutor Felipe, a Feline Vanderlei, ao doutor Erma Almeida, Silvana Almena, doutor Cléber, Ney Alcântara. Extensivos também aos servidores doutor Felipe, doutor Maurício, todos os servidores que estão aqui nessa reunião virtual, nesse plenário virtual,
em especial ao servidor da TI. Eu sei que devem ter se esforçado muito também com a Secretaria Judiciária, a Diretoria-Geral, para que esse, poderia dizer, evento fosse desenvolvido, né, com maestria. Eu peço a palavra inicialmente para poder cumprimentar a Vossas Excelências e declinar um abraço fraterno a todos. Infelizmente, por conta desse novo cenário mundial, tivemos que nos afastar, e digo que as sessões presenciais fazem muita falta, né? Mas, enquanto isso, ficamos com as sessões virtuais para matar saudades, né, de certa forma. Parabenizo o doutor Fellini Vanderlei, tive a honra de participar, juntamente com ele, da primeira audiência virtual audiência virtual do TRE Alagoas, né, audiência em que estivemos semana passada. Cumprimento e parabenizo pela maestria no decorrer da audiência e também, obviamente, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela ascensão ao cargo, à função eleitoral. Doutora Silvana, doutor Ney Alcântara também, o doutor Clever, pela presidência do tribunal. Sei que os próximos 2 anos teremos um trabalho árduo, né? Vossa Excelência sabe que, como o doutor Ney Alcântara bem mencionou, nós não estamos num cenário tão confortável, né, da justiça e dos fazedores da justiça, mas eu sei que a presidência do tribunal está em boas mãos. Também o TRE, nessa nova composição, nós sei que tenho muito a aprender com Vossas Excelências, com o doutor Fellini, doutora Silvana, doutor Ney Alcântara, o tribunal está em boas mãos. E, obviamente, com os nossos diletos desembargadores que já estão há algum tempo e iremos dar continuidade ao trabalho durante a Silvana, doutor Ney Alcântara, segundo semestre, podemos falar que já estamos no segundo semestre de 2020, diletos e desembargadores que já estão, que venham as eleições, né, creio eu que estamos quase definidos nessa dar continuidade ao trabalho, que pese ainda a Câmara precisar aprovar, doutor Ney Alcântara, mas creio eu que estamos com as datas definidas de eleições. Podemos falar que desejo a todos muita força, muita fé, que Deus nos abençoe para que a gente possa trabalhar de modo que já estão que venham as eleições e com muita tranquilidade. Creio que o momento e a palavra é essa. Precisamos de tranquilidade para poder desempenhar o nosso trabalho com maestria. Agradeço, doutor Praxedes, pela palavra e a todos por me ouvirem. Muito obrigada. Por não, doutora Aldirla, muito obrigado pela manifestação. E aqui, já partindo já para encerrar as atividades, eu gostaria somente de ratificar aqui as expressões que foram produzidas em relação aos elogios à eleição do desembargador Clever para comandar o Poder Judiciário Estadual a partir do próximo biênio. O desembargador Clever sabe da admiração, do respeito, e desejando o que for de melhor à sua excelência quando da assunção ao cargo de presidente do TJ Alagoas. Também dizer aqui, recuperação, desembargador Pedro Augusto, Vossa Excelência que tão bem comanda o Tribunal Regional Eleitoral. Vossa Excelência está afastado temporariamente, mas já estamos sentindo a ausência do eminente colega, retorna às atividades, o TRE precisa muito de Vossa Excelência. Através de Vossa Excelência, o TRE de Alagoas deu um salto muito grande dentro da imagem positiva dos tribunais do país. O Tribunal Regional Eleitoral hoje é um tribunal reconhecido pela produtividade, pelo seu cumprimento das metas e tudo ao alcance do comando de Vossa Excelência. Dizer aos eminentes desembargadores, aqueles que nós já estamos trabalhando num cotidiano e agora com esse afastamento por conta dessa pandemia, a todos eu registro aqui muitas saudades dos desembargadores,
dos funcionários, doutora Aldirla, essa saudade que eu registro é uma saudade assim da presença do cotidiano, da presença, do aperto de mão, do abraço fraternal. Isso eu registro aqui, que eu estou com saudade de todos. Registro também aqui que todos nós devemos ter esse cuidado com a nossa sobrevivência, que nós fiquemos em casa, porque trabalhando num teletrabalho, nós estamos a registrar que não está havendo qualquer impedimento, não está havendo qualquer óbice, está havendo um trabalho dentro, não vou dizer dentro da normalidade, mas nós estamos correspondendo àqueles que precisam do Tribunal Regional Eleitoral, e aqui eu registro também esse contentamento e esse reconhecimento ao trabalho que é produzido pelo corpo técnico, pelos funcionários, não somente do TRE, mas todos aqueles que estão nas zonas eleitorais, juízes, funcionários, a todos o nosso reconhecimento, se cuidem também, sem deixar de estar trabalhando no teletrabalho e correspondendo aos anseios daqueles que precisam da justiça eleitoral. Então, já aqui, eu gostaria mais uma vez de externar um forte abraço aos novos desembargadores. Doutor Fellini, seja mais uma vez muito bem-vindo ao TRE, doutor Ney Alcântara, idem, e doutora Silvana Lessa. Os 3 eminentes colegas, com certeza, vão dar mais oxigenação, vão trazer novos conhecimentos, isso é muito bom para a Corte Eleitoral quando chega novos desembargadores. E os colegas estão chegando, outros estão saindo, e aqui eu gostaria de registrar também o belíssimo trabalho que foi produzido no TRE pelos desembargadores Paulo Zacarias, pelo doutor Orlando Rocha, e outros que estão se despedindo e estão ocupando cargos também, de forma em substituição, a todos o nosso reconhecimento. E feito isso, eu dou por agradecer a presença de todos e declaro encerrada a sessão. E até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Boa tarde a todos e declaro encerrada a sessão. Agradecendo também aqueles que deram o apoio necessário ao sucesso da sessão. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parece que o Felipe tem um pleito aí de uma foto oficial. Uma foto. Pode ser agora? Todos apostos? Por mim tá ok.